Nem sabia que era filmado, senão eu tinha tomado um café pra dar uma acordada. Isso aí. Alô, 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 alô. Quer um café? Tem café aqui. Tem? Tem. Acho que eu quero. Então eu vou servir pra gente. Tá. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, já? Ei, Já dispara falando. Começa a me entrevistar. já acordei. Muito bem. Nossa, quase que eu derrubei aqui. Você viu que tem um astronauta novo aqui agora, né? Cada vez mais. Alguns programas. Uns 2 programas, assim. Comprei na... Como é que chama? Leroy Merlin. Ele é legal, hein? Ele é bonito, né? Tava lá, perdido na Leroy. Jefferson Schroeder. Fala, aí? Jeff. Beleza? Tudo bem? Bem, e você? Tudo ótimo. Bem-vindo aqui, né? Uma jornada curta por São Paulo? Como é que é? Sim, eu vou ficar poucos dias aqui antes de ir pra Europa pela primeira vez. Que sensacional. Qual é o itinerário? Qual é o roteiro? Vou ficar 4 dias em Amsterdã e 6 em Paris. Sensacional. Você vai a trabalho ou vai de... Vou passear. Que legal. Tá ansioso? Tô ansioso. Eu gosto muito de estar no lugar, assim, mais do que num lugar turístico. Então eu tô ansioso pra, tipo, andar pela rua, sabe? Ver as Demais. pessoas, ver Viver- as portas, assim. Viver como um local ali, praticamente, Isso. né? E não ir pra essas atrações tão turísticas. E Amsterdã é muito legal, conheço. Mas Paris eu não conheço, cara. Então, depois te Realmente. conto o que eu achei. Isso, por favor. E qual que é a programação, assim? Como é que você pesquisa pra ir pra uma viagem, assim? Você vai entrando num sites, vendo... Então, deixei bem pra em cima da hora. Eu viajo na terça, eu comprei alguns passeios, tipo, sei lá, tem uns 5 dias no máximo. E é isso, eu vou olhando, pergunto dicas pra alguns amigos, mas eu nunca fui pra Europa e a única vez que eu saí do Brasil eu fui pra Buenos Aires, né? Boa. E eu fui também encontrar uns amigos lá. Então eu não tenho muito esse hábito de me organizar pra uma viagem pra fora. Saquei. Eu tô indo meio que assim, vou lá e qualquer coisa puxar papo com algum brasileiro que sempre tem algum lugar Ou se tem... e andar pela rua e olhar mapa no Google, sei lá. Sensacional. Pegar metrô, se perder um pouco também, né? Eu Se quero perder um isso, às pouco. vezes comer num lugar assim, será que é bom? Acho que eu vou gostar disso. Eu também só conheci a Europa depois dos meus 30. Você já passou dos 30 também? Eu tô com 32. E aí realmente eu sempre fui muito americanizado, assim, sempre fui muito American. E aí Sim. quando eu fui pra Europa eu fiz, uau, cara, você vai ver, mas você vai gostar bastante também, Tô assim. curioso, eu queria andar de trem, eu tenho vontade de conhecer o Japão também. Uau. Vamos ver o que acontece, Né? Vamos começar pela Europa, depois Vamos. indo mais pra frente, né? Ô, Jeff, agora... Bom, eu conheci o Jefferson, Jeff, meu roommate marinho, meu roommate de alto mar. A gente esteve junto na Conexão Sherman. Foi muito legal ali, né, Jeff? Sim, você dormia na cama de cima, Exato. podia rolar mais alto caso viesse uma onda bem forte, Tinha que né? tomar cuidado pra sair ali, né? Pra Sim. não incomodar o amiguinho embaixo e tal. Foi muito legal, né? Foi muito massa, assim. Foi muito hit. Eu entrei no veleiro há pouco tempo atrás e aí tinha um cheirinho de madeira lá. Me deu uma memória daqueles dias, sabe? Nossa, acho que eu tenho que pegar um pouquinho daquele cheiro pra cheirar às Total. vezes, assim. E você foi ali no CAT, né? Agora que tava prestes a partir na última conexão. Você esteve lá só pra também sentir um pouquinho, né? Isso, fui dar um oi, deu Vou vontade dar um de oi. ficar ali na família um pouco. Ser Sensacional. filho deles por mais um dia. Família do mar, né? E, ô Jeff, a gente falou agora, né, de São Paulo, você passando poucos dias aqui em São Paulo, mas você nasceu em Santa Catarina, né? Você é de Santa Catarina. Sim, eu nasci em Mafra, Santa Catarina, e me criei em Canoinhas, Canoinhas. também em Santa Catarina. E aí, cara, nas minhas pesquisas aí, né, pra montar aqui o nosso bate-papo e tal, eu vi um vídeo seu, antigo, Ah, que é você na sua sala de aula, imitando suas professoras, cara. E aí eu queria partir daqui, assim, a partir daqui o nosso papo, assim. Quem era esse Jeff no colégio? Ele já era um imitador, assim, já era um observador, é isso? então, eu era muito bagunceiro na aula. Isso é muito louco, porque hoje em dia eu penso, meu Deus, eu dei muito trabalho para os professores. E hoje em dia eu sou um aluno bem concentrado, assim, muito em respeito aos professores, né? Ainda bem que eu descobri essa maturidade, porque podia nunca ter descoberto. E aí, quando eu estudei nesse curso pré-vestibular, eu tinha um amigo, o Bruno, e o Bruno imitava as pessoas, e eu também, e a gente ficava desenvolvendo as imitações dos professores juntos.
E aí a gente imitava pros professores, tinha uma coisa de um professor pedir meio escondidinho para que imitasse os outros professores. Aí tem uns professores que você não sabe se não gostam que sejam imitados, outros pedem para serem imitados, você fica, mas não sei muito te imitar, daí fica aquela coisa, ué, como é que você não sabe me imitar se você tá imitando fulano? E aí, esse vídeo que tem no YouTube, anos depois eu voltei lá dar um oi. Ah, você voltou. É isso que eu imaginei. Falei, será que era da época ou já é uma volta? Uma volta, anos depois. E aí a diretora da escola falou, você vai ter que mostrar os professores para os alunos que estão agora na escola. E aí os professores foram juntos e eu imitei professores na frente de professores que nunca tinham Você nunca tinha imitado. Visto, Perfeito. Mas legal, né? Tinha um clima bom. E assim, é quase uma linha tênue também, você imitar sendo respeitoso. Como é que você lida com isso, assim? Você às vezes sente medo da pessoa não gostar da sua imitação, assim? Sim, eu vejo a imitação. Claro, tem pessoas... Eu não me considero um imitador, na verdade, né? Mas como eu tenho essa coisa de criar personagens eu presto atenção em alguns detalhes, às vezes, e imito a pessoa, mas não chego tão próximo da pessoa. Eu vejo a minha imitação e a de alguns imitadores quase que dá para comparar com uma caricatura de desenho, onde você aumenta o nariz, a orelha, o olho, o que mais é grande na pessoa e mais chama atenção, você aumenta. E aí dá sempre medo da pessoa se ver exagerada e dizer, eu não sou assim, ou a pessoa ficar constrangida. Já rolou? Eu lembro, eu imitava uma professora de inglês e eu sempre tive um carinho gigante por ela, assim, de comprar flor pra ela no aniversário, sabe? E ela tinha uma coisa de dizer, eu não falo assim, minha voz não é assim. Aí você fica, você também não sabe se você tá imitando muito igual, mas as pessoas estão rindo, estão se divertindo. Aí você fica, será que você tá ofendendo, sabe? E é uma homenagem, assim, isso que dizem, né, sobre a pessoa que está sendo imitada é uma homenagem para aquela pessoa, assim, de carinho, né? Eu acho que sim, porque se você não usa aquilo para fazer algo ruim em relação à pessoa, perfeito, demonstra um tempo de atenção sobre a pessoa. Você presta atenção, né? Tipo, é um momento de carinho, né? Você pensar que alguém te olhou, parou, te observou, e né? te mostrou, porque também é um presente você, às vezes, ver coisas vindo de alguém. Igual perfeito. Chega um amigo e diz, você já percebeu que toda vez que você vai comer, você faz tal coisa, você fica, sério, sabe? Então, uma imitação... Quase um espelho ali, né, na frente da pessoa, assim, né? E se deparar com espelhos nem sempre pode não ser tão legal, né? Exatamente. Cada voz tem uma assinatura, eu vi você dizendo isso uma vez. Porque isso é muito louco pra mim também. Eu sempre criei personagens e fui criando pro meu Instagram, e esses personagens foram virando pessoas pra mim, então meio que eu sei o que esses personagens pensam, como eles agiriam, o que eles fazem, o que eles iam gostar. São seus amigos, né? Às vezes eu tô com algum amigo que gosta de algum personagem e falo, é a cara da Roberta, essa roupa, ou a Meire ia dizer que essa peça foi horrível, sabe? E aí com o tempo as pessoas começaram a me chamar como alguém que faz vozes. Então, você faz voz, e eu fui pensando mais sobre isso. E aí partindo disso para assim, me encaixar um pouco nesse lugar que algumas entrevistas me colocaram e que eu tento me entender nisso, eu falei disso, de que quando parte dessas vozes para os meus personagens, que as vozes têm assinaturas que levam para alguns caminhos, sabe? Então, uma voz que eu faço já mostra, às vezes, mesmo que eu não queira criar em cima daquilo, já passa uma ideia da idade que aquela voz tem. O humor, né? o que essa voz passa, o que ela... E isso é muito claro, que as aparências enganam, mas é assim, você conhece uma pessoa e depois você diz, aquela pessoa pareceu que não estava gostando de estar naquele lugar. Sei lá, e às vezes muito é da voz, ou tal pessoa foi meio grossa, ou tal pessoa é muito simpática, ou tal pessoa parece ser tão boazinha. Você é um observador de vozes, né? Você é um grande ouvinte de vozes, assim, né? Eu acho que eu comecei a me aceitar nesse lugar quando as pessoas começaram a me dizer que eu fazia isso. Porque fazer personagens pra mim, assim como a gente começou falando de imitar os professores, sempre veio de um lugar muito assim, da minha vida, sabe? Particular do seu dia a dia ali. Sou eu. Então, sem grandes intenções. Assim. Então quando dizem, você sempre fez tal coisa, você sempre igual, você sempre quis ser ator,
Pra mim é tipo assim, eu não tinha outra coisa pra fazer, sabe? Tipo, é como se eu hoje em dia trilhasse a minha vida mesmo, sem muito assim, eu tinha uma coisa disso, ou eu tal. Queria ser tal coisa, né? Mas hoje em dia, Jeff, você tem um trabalho muito único, assim, né? Porque você é ator, e aí ator, muitos são atores, mas você é esse cara das vozes, assim. Então, quando que aconteceu? Aconteceu ali no vídeo que viralizou junto com o Porchat. Ali foi realmente aonde você conseguiu conectar essas coisas. Você entende o que eu quero dizer? E estar ocupando hoje em dia esse lugar único mesmo, assim. Sim. E quando você diz que parece que aconteceu naturalmente, né? E você também foi entendendo melhor isso e acho que te trouxe uma coragem, uma motivação pra falar... Sim. Fui aceito, quase isso, assim, tipo... Pra mim é muito impressionante isso, porque assim... Bom, eu já fazia vídeos pro meu Instagram e antes desse vídeo do Porchat... Já fazia as vozes. Fazia as vozes. Você tem um vídeo lá no Faustão, 8 anos atrás, que você já fazia vozes. Já fazia. E aí, quando esse vídeo do Porta deu uma estourada, assim, as pessoas começaram a aparecer no meu Instagram e começaram a associar muito os meus personagens às vozes de cada personagem. E pra mim isso sempre foi uma questão das vozes, porque eu sempre criei os personagens tentando encontrar vozes diferentes, uma voz de cada personagem, para que eles tivessem vozes diferentes, e que eu nunca ouvisse a minha voz dentro da voz de cada personagem. E aí, quando começou isso, eu fiquei tipo, uau! E aí, pra mim, o que me surpreendeu? Porque você, como ator, você vai ouvindo muitas coisas dos professores, do próprio meio artístico, do caminho, de fazer novela, de fazer não sei o quê, de fazer peça. E, de repente, eu fiquei conhecido por uma particularidade minha. Então, eu lembro de eu, às vezes, pensando assim, meu Deus, o que minha vida é? Eu fiquei reconhecido por quem eu sou, não pela minha profissão ou pelo que as pessoas da minha profissão entendem como um caminho, sabe? Claro, como? o caminho natural da... Por isso que hoje em dia eu penso, quando você for fazer um canal de YouTube, for fazer um podcast, for fazer um monólogo, faça o que você gosta. Mais do que... Porque tem essa imagem do que as pessoas querem ver. Pra mim é muito doloroso ouvir isso ainda, do tipo, o público não entende tal coisa, o público quer ver tal coisa. E tipo, se você quer ver tal coisa, e se você entende tal coisa, você faz parte desse público que tá nesse mundo, entende? Então, tipo, eu comecei a fazer os vídeos muito pra mim, de alguma forma. Por isso, quando comecei a ter muitos seguidores, que vinha alguém, às vezes dizia, eu não gosto desse vídeo, ou eu sabe, porque tem essa coisa hoje em dia, né? A democracia confundiu muitas pessoas nesse lugar da opinião... Da pontada do dedo, assim, liberada, né? Uhum. E eu ficava pensando, mas eu gostei desse vídeo, sabe? E é onde eu me seguro, porque eu já sou tão rigoroso, os artistas já são tão rigorosos consigo mesmo, assim. Então, tipo, pra mim é um caminho muito louco, porque hoje em dia os personagens que eu amo, que são, tipo, meus amigos... conduzem minha carreira comigo, sabe? E é feliz isso pra caramba, né? É muito legal. Você se pega, às vezes, falando assim, que loucura, que legal, que bom, que sorte. Seja lá qual for o nome disso tudo, assim, muito. Né? E eu me sinto muito como eu fui desenvolvendo isso da voz e me permitindo sentir esses personagens. Tipo, hoje de manhã eu dei uma entrevista pra uma galera que faz audiolivros e uma hora eu fiz a Kate me entrevistando. E aí eu me sinto com eles, assim, sabe? Eu falei, então eu tô aqui com os meus amigos, claro, sabe? Total, é tipo minha turma da Mônica, assim, sabe? E você vai desenvolvendo eles no dia a dia cada vez mais, né? Cada vez mais a historinha de cada personagem vai ficando mais... Vai ficando maior. E né? O que é muito louco, como eu faço eles com o meu coração muito aberto, assim, hoje em dia parece que eu tenho um cuidado em improvisar coisas... Porque assim... Porque ele pode não gostar, tipo, o personagem. É tipo, quase que se eu disser aquilo, é quase uma confissão de cada um. Então eu penso bem pra, tipo assim, não me sentir mentindo depois e pensar, não, tal personagem não tem filhos. Então hoje em dia eu cuido assim, eu penso tal coisa, assim... Você respeita o caráter, a dignidade de cada personagem. Pra que eles não mintam pela minha boca, sabe? Isso é muito louco. Que louco, né?
Não, esse papo pode ir longe, porque você começa a aprofundar isso da sua própria relação com... né? E onde estão esses personagens dentro da sua cabeça, né? E aí que eu acho que tem uma memória do corpo, assim. Eu não sei se eu, como ser humano, já fui essas pessoas em algum momento da minha existência, ou se a minha genética e a de todo mundo que cria vozes alcança pessoas no mundo, uma energia, uma frequência de pessoas que já existiram ou que existem e que falam com aquela voz e que tem aquela pulsação e tem aquela respiração. Por isso que eu acho que a arte e essa parte espiritual ou mediúnica às vezes se aproximam muito, porque teu cérebro é levado para aquilo, né? Eu fiz um monólogo da Meire, que é a minha personagem grossa e irritada, e num dia que eu errei o texto, eu fui grosso com a plateia, por exemplo. Uma coisa que eu nem faria, assim... Claro que é muito fácil justificar uma coisa, né? Igual jogar um no serial killer, né? Que diz, eu tava ouvindo vozes. Não é bem isso. Mas eu digo assim, como o teu corpo entra numa frequência que você perde um pouco o limite de qual é o teu bom senso e qual é o bom senso daquela pessoa que você representa. Você já se sentiu quase num transe, assim, com um personagem? Dá mais ou menos. Eu acho que não é um transe de você se esquecer totalmente, mas se aproxima de um transe talvez porque te dá uma sensação no corpo de você baixar o teu eu um pouco. Eu até li esses dias uma entrevista da Super Interessante dizendo que os cientistas colocaram umas coisas no cérebro dos atores para ver o que acontecia com o cérebro deles na hora que eles faziam personagens. E os cientistas esperavam que alguma parte do cérebro ativasse. E o que acontecia? A parte da noção do eu, do ego, diminui a frequência. Então, você estar fazendo um personagem não é você estar sendo mais alguém, é você estar sendo menos você. Sabe como? Sensacional, sensacional. E aí a parapsicologia... você sabe disso! Entra aí, tá nesse... Tá aí. Você tá me perguntando isso porque você sabe que eu cogitei ser parapsicólogo, é isso? Então... E o que você tá falando caminha junto, assim? Eu não sei, eu não tenho um embasamento tão grande de parapsicologia. Eu também não sei muito sobre isso. Esses dias eu recebi um inbox de um seguidor falando que ele é parapsicólogo, e ele falou sobre o meu trabalho comparando com a parapsicologia. Eu também não entendo muito sobre isso, mas a hora que ele falou, eu pensei, quando eu era criança, eu queria trabalhar com isso. Ele não sabia disso? Não, acho que não. Uau. E eu lembro que na época diziam, mas parapsicologia não é tão respeitado ainda, porque tudo que é espiritual, né, no mundo capitalista é mundo visto carnal, como algo né? secundário, né? Total. O que é uma pena, né? Mas... Total. E é muito louco. Eu também passei por um período da minha vida que eu era muito cético, assim, e hoje em dia eu tenho me espiritualizado. Eu penso, nossa, como a nossa criança às vezes dá pistas do nosso futuro, assim, né? Que eu queria ser parapsicólogo. Hoje em dia eu estudo sobre espiritualidade. Tenho personagens que falam sobre espiritualidade também. Você sabe, isso que você falou, pra mim é muito marcante, assim, nos meus rolês de altos e baixos nessa vida, emocionalmente falando. Quando eu tava numa fase bem perrengue aí, uma das minhas saídas foi olhar pra dentro, né? Mas lembrar quem era o Felipe criança e lembrar quais eram as minhas paixões de criança. Porque eu achava que essas paixões poderiam voltar a me dar vida. Sim. E, cara, dito e feito, assim. Eu lembrei até, é muito marcante, mas eu trabalhei muito tempo na MTV, fiquei muito longe do futebol. E futebol sempre foi uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida. E eu larguei o futebol, porque na MTV era o rock and roll, futebol, deixa o futebol pra lá, tal. E eu larguei durante anos o futebol na minha vida. E uma das... É pequena, é uma coisa pequena, pode parecer uma bobagem, mas é da onde eu vim, era eu mesmo. Então eu falei assim, deixa eu reacender essa paixão e vamos ver no que deu. E foi ótimo, não necessariamente que eu fui trabalhar com isso e tal, mas a sua criança, às vezes, isso é muito bom. Parece a série Dark lá, que é essa coisa de ir pro futuro e passado. A sua criança, às vezes, te dá indicações do seu próprio futuro, né? Como se você se encontrasse quando criança. Sim, assim, tipo... é como... Pode ser uma coisa... Tem a ver com a sinceridade da criança, porque ela é muito... genuína, né? Fiel ao que ela sente. E pode ser quase um registro mesmo de destino mesmo, né? Um tipo de previsão, né? Então, eu gosto de tal coisa. Uma mediunidade infantil. Dizem, né? Que quando você vem com um caminho, né?
Então, falam isso, se for pensar na espiritualidade, que você tem pessoas, por exemplo, eu já ouvi falar, eu não sei quantas vidas fazem um gênio, mas, por exemplo, assim, que Mozart talvez seja a 5ª vida de um pianista, entendeu? Sensacional. Então, vai aprimorando a cada vida, praticamente isso. Na 5ª vira um gênio. Eu escrevi até um texto falando isso, que tipo, a gente diz que tal criança nasceu dançando porque é uma bailarina e tipo, nasceu mesmo, né? Talvez já seja a bailarina, só que tá aprendendo a falar ainda. E como é que é a sua relação com a rede social? Ou seja, a rede social é o grande... Com as vozes, ela é a grande catapulta do seu trampo, assim. É onde você... O seu canal hoje em dia é o Instagram, no sentido das vozes, né? Eu tô falando. Eu sempre quis ter um canal de Instagram. E o YouTube sempre foi uma referência de canal, né? E eu gosto dessa coisa um pouco chique, do Instagram ser um pouco inacessível para todo mundo, sabe? Então, quase que eu vou na contramão. Então, tipo assim, eu não boto muitas hashtags para não alcançar tanta gente. Eu não faço muitas perguntas para estimular respostas. Eu não peço para as pessoas mandarem por inbox as coisas. Eu tenho um caminho quase contrário que eu penso. Que funciona. Funciona. Talvez funcionasse mais se eu tivesse essa vibe de alcançar mais pessoas. Mas eu penso de ser um lugar ali quietinho, que às vezes alguém pensa, eu não vi o vídeo dele. E aí vai lá e pensa, nossa, tem 5 vídeos que eu não vi. E que talvez se eu impulsionasse, teria aparecido para a pessoa. Perfeito, perfeito, claro. E como você lida com essa troca com as pessoas, assim, barra ansiedade? Queria falar um pouco de rede social, na verdade, assim, como um cara como você, que tem vários seguidores e recebe muita mensagem, algumas positivas, algumas chatas, negativas e tal. Como é que você segura a onda no meio disso tudo? Assim? Eu fui amadurecendo com isso. Desculpa, você é um cara introspectivo? Eu sou um cara meio reservado, assim, né? A gente é parecido nesse sentido. Assim. Eu já conversei com a minha mãe sobre isso. Esses tempos eu tive uma conversa longa com a minha mãe falando como foi pra mim, pra eu ir me adaptando a essa chegada de muitas pessoas. Porque eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que somos em 4 em casa, somos muito reservados. Muito amigos, conversamos. Meu pai é um cara sério, mas é engraçado. Meu irmão é veterinário, minha mãe... Tudo meio alemão, muito assim? doce. Todos alemães, assim. Por parte do meu pai é todo mundo alemão, né? Legal. Minha mãe que não. E aí, quando surgiu muita gente no meu Instagram, foi difícil pra mim ver algumas, até opiniões bobas do tipo isso. Eu não gostei disso. Eu lembro, esses dias eu tava lembrando que o menino botou que eu tinha feito muitos personagens e que tinha ficado cansativo o vídeo que eu fiz. E aí eu fui e botei, veja sem som. E aí vem as pessoas, ficam... E eu penso, meu Deus, estou estimulando uma guerra. Tipo assim. Pátio de colégio, né? E aí, hoje em dia, eu evito, às vezes, responder a pessoa para não gerar... Porque, às vezes, eu tento, ou de uma forma de brincadeira. Nesse dia, até eu fui meio reativo, porque também foi bem no começo, era muita gente. Mas, hoje em dia, eu evito responder a pessoa, porque daí, às vezes, eu chamo a atenção para aquele comentário. E aí, as pessoas vão vir com essa... ânsia, às vezes, de me defender, e a defesa, às vezes, também é agressiva, sabe? E aí, hoje em dia, eu tô mais de boa, assim. Hoje eu leio alguém que não gostou, eu penso. Mas o mais difícil pra mim é porque, às vezes, no meio de 700 comentários, aquele que critica te marca num lugar que você... Não que você se ofenda, mas que você pensa, poxa, será que essa pessoa representa muitas pessoas? Será que, tipo, realmente tá chato? Ou esse vídeo realmente ficou ruim? Ou abstrai, entendeu? E eu já fiz coisas opostas, que me dá um prazer quando eu consigo ter a grandeza de responder no afeto. Um dia um cara falou que meus vídeos eram idiotas, ridículos. E eu abri o Instagram dele e ele tinha umas fotos lindas, um fotógrafo incrível. E aí eu botei, respondi ele, falei, as fotos são muito incríveis. E aí muito bom. E aí foi muito sincero pra mim, porque ele era muito bom, sabe? E aí as pessoas começaram ali, nossa, você respondeu educadamente. Perfeito. Então é assim, a gente tá num momento do país onde a rede social é o primeiro
primeira válvula de escape que a pessoa tem para expor uma dificuldade. Tá um momento difícil para as pessoas. E os artistas também foram usados em algum momento, né, para representarem a decadência do país, né? Isso algumas pessoas diriam que é quase uma estratégia, porque um país sem cultura... a gente não precisa nem dizer o que ele vira, porque nós estamos virando isso de alguma forma, ao mesmo tempo que não, porque eu li que os museus estão batendo recordes de filas e que nunca teve tanta gente. Então, a crítica à cultura, né, estimula as pessoas a procurarem aquilo. Uhum. Então, enfim, a gente como artista fica ali meio que, poxa, precisando dar um colo para alguns bebês chorões, né? Que tem aquele lugar como tipo, aqui eu posso agredir, porque uma pessoa que ganha um tênis de uma marca não tem sentimentos, tem uma vida fácil, enquanto eu acordei 7 horas da manhã para ganhar não sei quanto. E o legal de ter, às vezes, essa conversa com outra pessoa que também passa por isso é a gente entender que, no fim, a evolução que a gente espera dessa situação não necessariamente vai ser do outro, mas sim nossa. Sim. De evoluir, de conseguir deixar um pouco mais de lado, de evoluir, de conseguir ser um cara menos explosivo e responder de uma maneira, às vezes, até mesmo, como você disse ali, quebrando o cara, né? Indo por uma outra vertente. E aí eu sinto que, às vezes, a gente vai evoluindo como pessoa também. Com certeza. Que tem que ter treinamento. Tipo o jogador voltando ao futebol, tipo o jogador que fica ali é xingado o tempo todo. O jogador é muito xingado naquela beira de campo lá, os torcedores, assim, e é um nível de abstração que eles têm que é sensacional, assim, admirável. Sim. O nível de abstração. E às vezes eu fico olhando e falo, caramba, eu preciso evoluir pra isso, assim, realmente. De entender que o cara que tá latindo do lado de lá, o cão bravo, é o cão bravo, vai ter mesmo em todo lugar e tal. Porque se ele não gosta do seu trabalho, ele não fala com agressividade, ele simplesmente fala que não gostou. Sim. Às vezes o não gostar do trabalho não é simplesmente pra falar do seu trabalho, é pra atingir você, né? Então a gente tem que começar a tentar... Ou a pessoa não tá bem. Eu já tive experiências de escrever no inbox de pessoas, de ir até a pessoa e dizer, por que você falou tal coisa no meu Instagram? E aí a pessoa... Funciona porque te humaniza. O artista no Instagram, uma coisa que é muito triste na internet, as pessoas começaram a associar que o público é cliente do artista. Então, tudo que você faz, você tem que agradar aquela pessoa, porque ela te segue, E de alguma forma tem a ver, porque é feito para as pessoas. Mas não é tão direto, não é uma relação tão direta. Você não é contratado por alguém que te segue. Não é tão prostituída assim essa relação, né? Exatamente, não é teu patrão. Eu tenho muita vontade às vezes, de comentar assim, algum comentário nada a ver, e não são muitos, assim, meus seguidores são bem de boa até. Acho que muito pelo perfil do que eu faço, porque meu humor é quase, eu sempre penso que é um humor para encontrar a infância das pessoas. Então eu não falo de ninguém. É bem leve mesmo, não ataca ninguém. Tem um alienígena, tem uma pessoa que dubla uma tragédia, entende? Mas às vezes dá vontade de dizer assim, na reunião de segunda a gente conversa, sabe? Do tipo, você tá criticando aqui na frente de todo mundo, mas assim que a gente chegar no nosso escritório, onde eu recebo um salário de você, eu vou ouvir você com mais atenção, sabe? Maravilhoso, exatamente, abrindo... Agora, bom, obviamente a gente vai falar dos personagens, a gente vai ouvir, né, receber Jeff em um podcast, com esse microfone na frente, microfone, né, de ouro do Silvio Santos, do Raul Gil, e não ouvir ali as vozes, os personagens, mas eu criei aqui uma dinâmica, uma dinâmica. Já pros personagens? Já pros personagens. Meu Deus. Não, o que eu queria, assim, esse programa ele vai subir no final de semana, e final de semana é um dia muito gostoso pra assistir filmes, certo? Uhum. Eu fiz aqui uma lista, eu gostaria que o bombeiro Brian indicasse filmes de bombeiros que nós temos aqui. Então, eu separei aqui, ó, 3 filmes aqui, ó. Então, eu gostaria que você indicasse, a gente vai fazer esse quadro, eu vou subir na IGTV. Filmes para assistir em um final de semana, filmes de bombeiro para assistir em um final de semana. Deixa eu ver aqui, peraí. É o que? Lader? Lader? 49. Obrigado. Ah, Brigada tá. 49, Brigada 49. Ok, muito bem. Então, bombeiro Brian, muito prazer em te receber aqui. Eu que agradeço.
esse final de semana chuvoso aí pras pessoas, eu queria que você indicasse alguns filmes de bombeiro pras pessoas, por favor. Ah, sim, quero aproveitar que estou de folga para poder conversar com você que está em casa. Eu gostaria de indicar o filme Efeito Colateral, do Schwarzenegger. E tem também o Brigada 49. Esse é bem bom, o 49, ele é bem legal. E tem mais algum aí? Tem mais algum? Gostaria de indicar um filme que marcou meu coração, chamado As Torres Gêmeas, que conta a história dos bombeiros que salvaram as pessoas que estavam no World Trade Center. Seus amigos. Sim, estão sempre de folga quando acontece algo realmente terrível. Maravilhoso, muito bom. Dicas para um final de semana chuvoso com o bombeiro Brian. Ô Jeff, como é que é essa coisa? As pessoas ficam pedindo pra você imitar em... As pessoas ficam pedindo pra você imitar em todos os lugares, isso aí, né? Eu tava no shopping antes de vir pra cá, aí eu parei numa moça, eu fico sempre com pena de pedir dica pra quem fica nesses stands, que eu penso, meu Deus, todo mundo deve pedir dica o dia inteiro pra quem trabalha em stand. Aí eu falei pra ela, onde é a rua tal? Aí ela... é a saída de lá. Aí ela, você é o... Aí eu falei, o Jefferson. Aí ela, e você que faz as vozes? Eu falei, sou. Aí ela, faz um pouquinho. Aí eu, sim, não sei o quê. Aí ela, não, eu vou ter que fazer um vídeo pra minha filha. Aí eu, tá bom. Tem algum que você mais gosta de... Sempre me perguntam isso. Eu gosto muito de todos, mas o que é impressionante é assim... A Kate é tipo assim, a musa do meu Instagram. Eu fiquei um tempo sem fazer vídeos dela e eu perdi 22 mil seguidores. Você tá brincando. E se eu fosse assim apostar, eu diria que talvez 20 mil foi por causa da Kate não tá aparecendo no meu Instagram. Sentiram saudade mesmo da Kate, ficaram putos e saíram fora. A Kate é tipo assim, a garota do meu Instagram. Agora, eu gosto muito da Rosana Fumante. Sim. Como é que foi? Como é que é a Rosana indo num podcast, assim? Eu tô um pouco chateada que você trouxe água, café e não deu maço de cigarro. Faltou o cigarrinho, né? Quando você chamar uma pessoa, mesmo que ela não fume, traz o cigarro que a pessoa com certeza, se provar, ela sai daqui fumante. Ô, Rosana, você trabalha com o quê mesmo? Sou professora de canto. Professora de Claro, deve ser uma super professora de canto. Eu consigo, às vezes, em uma semana, fazer uma pessoa cantar igual a Mariah. Mariah Carey. Sim. Ah, tá. Ela fuma. Não é Mariah Mendonça, não, né? Tá. Não, mas a Marília também fuma. Entendi. Todas essas fumam. Todas fumam, né? Todas. E quanto mais fuma, mais a voz fica bonita. Pô, percebo. Muito bem. Eu sempre faço uma pergunta que tem muito a ver aqui, que eu sempre pergunto para os meus convidados sobre extraterrestres, se eles acreditam em vida fora da Terra. Olha. Então eu queria te perguntar assim, você acredita em extraterrestre? Você que é um. Não sei. Não sabe? Não sei. E a Etela? A Etela, ela existe, né, gente? A Etela existe, mas e a ela Cocola vem, também. Mas ela vem aí de uma piração sobre extraterrestres, porque você tem outro ET, não tem também? Né? A Etela e a Cocola. E tem mais, só que eu não faço porque eu não tenho filtros de alienígenas. Mas elas são amigas da Gilda, da Jussara, da Jocasta. Mas na cabeça de Jeff, qual é o formato de um extraterrestre? É aquele... Se aparece um ET na sua frente, você acha que ele vai aparecer daquele jeito com a cabeça triangular ao contrário, com aqueles dois, como é o filtro, por exemplo? Eu acho que o mundo alienígena são todos drags. Então, os pais e as mães das crianças são drags e as crianças também são drags. Entendi. E os presidentes são drags e as galáxias todas são drags. E a Etela é totalmente essa... A Etela é drag total e a Cocola é estilista. Tanto que no Dia das Mulheres aqui, a Etela fez um vídeo dizendo que lá era o Dia das Drags e que as pessoas davam um sapato de salto alto para as pessoas de presente. E aí as mulheres comentaram, quem dera aqui no Dia das Mulheres a gente ganhasse salto alto das pessoas. Desejos femininos, né? Isso. Agora, tem toda uma parte de texto nesse rolê todo, né, Jeff? Sim. Você além de escrever outros tipos de texto, não só os textos dos seus personagens, né? Você é um cara que escreve, você é um cara que lê, você é um cara que tem toda essa jornada de teatro.
com a Débora Bloch, né? Você fez um projeto... Eu tava em cartaz com ela, o Guilherme Weber e a Renata Gaspar, com uma peça do Felipe Hirsch, chamada Antes que a Definitiva Noite se espalhe em Latinoamérica. Drama. Eram várias histórias, eram 6 peças curtas. Então tinha fábula, drama, comédia, teatro do absurdo. E você gosta de navegar por essa área também, obviamente. Gosto, pra mim é o meu desafio, né? Então eu vivo tem essa liberdade da criação dos personagens, do meu universo, e o dever da profissão me desenvolver nesses temas mais, assim, complexos, né? Mais densos. Como um ajuda o outro, assim? Você acha que de tanto fazer personagem, de tanto estar ali com câmera, trabalhando isso, quando você vai pra um outro momento de fazer um drama, você tá um pouco mais solto? Você acha que você tá um pouco mais... Então, eu comecei a misturar mais, porque no começo eu dividia muito, e depois eu vi que eu posso fazer as coisas sérias com o tipo de humor que eu faço, com o tipo de energia que eu faço. Então, hoje em dia, me ajuda a ter essa vibração positiva. Eu tenho pensado muito que os personagens, independente do que eles digam, que eles têm que ter um tipo de... serem atraentes, assim, sabe? O carisma, talvez, venha de um vilão que é muito atraente. E a atração pode vir pela energia positiva, sabe? Não é porque você é do mal que você vai fazer um cara meio, tipo... Você precisa vibrar baixo, né? Você pode ser do mal, mas vibrar alto ali, né? Que é o vilão carismático, exatamente. E como achar diferentes carismas para diferentes personagens, né? Sim. É legal isso. Jeff, agora só pra gente fechar, o Projeto Criança Academia. Roberto, gente, olha só, é a primeira vez que eu venho num podcast. Gostaria de dizer para as pessoas que estão abrindo academias que coloquem os podcasts no som da academia, para que não só apenas músicas dançantes, mas também conteúdos. Quero aproveitar também o espaço aqui que o Solari está dando, que eu conheci ele na academia agora há pouco, ele chamou para fazer parte do podcast dele. Para você que está em casa, participar levando as crianças no meu projeto Creche Academia. Porque se você não gosta de celulite adulta, imagine aos 5 anos. Então, você tem bebê de colo, pode botar um peso no peito para a criança malhar braço. E você que tem filhos de até menos 4 anos, uma escada, às vezes, no lugar do elevador, já é um bom caminho. Maravilhoso. Pra que se preocupar com essas coisas com 50 anos se você pode se preocupar com 5? Sim, porque a gente vai acumulando celulite. Tá vendo? E como criança, assim como eu tenho o projeto Whey Proton, que é o objetivo de, junto com as ONGs que levam sopão para os mendigos, levar uma garrafa de whey. Poxa. Porque ninguém pensa nos mendigos na questão exercício. Perfeito, maravilhoso. Recados importantíssimos aqui na nossa parte de serviço do Sistema Solar e Podcast. Jeff. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado por ter vindo. E achei legal a gente poder falar... Da onde veio, assim, né? Da onde vem essa coisa toda? A gente sempre te vê ali com o personagem, mas entender da onde que... Como que a gente chegou nesses personagens todos aí. Sim. Você já tinha feito algum podcast? Eu participei do podcast do Zorra recentemente. Sensacional. E aí eram 3 entrevistadores. E foi legal também. Eu adoro essa coisa de estar ouvindo a voz. Hoje eu tô meio rouco, tá vendo? Tô meio com tosse. Tanto que o Bombeiro Brian... Saiu agora o Bombeiro Brian, A tá? velha, quando você faz, quando a voz tá rouca, é ótimo. Melhor ainda. Ajuda. E se ouvir é bom, né? Quando você faz os personagens. né? Tipo o retorno de cantor, né? Porque você afina. Mas a Kate tá um pouco rouca, tá vendo? É mais difícil fazer ela rouca. É difícil. É. E uma outra pergunta. Tem algum próximo personagem aí, assim, preparando? Como é que você faz isso de preparar um próximo personagem? Então, eu hoje em dia tenho feito algumas coisas com filtros, né? E aí eu queria muito fazer uma amiga da Etela e da Cocola. Eu tenho pensado muito em como fazer a Gilda. Porque a Cocola fala, gente, porque ela é de Júpiter, né? E a Etela fala, gente, ai meu Deus. Porque ela é de Marte. Perfeito. E a Gilda mora em outro lugar. E aí eu preciso pensar como que os alienígenas falam de a Gilda mora. E precisa estudar como falam os alienígenas desse Preciso planeta. ligar né? pra algum de lá pra receber informações. Segundo a Cocola, ela fala Adibody, porque Júpiter, lá o buraco negro perto de Júpiter, foi colonizado pelos egípcios.
Como se alimentam, como vivem. Na verdade, a gente não acha vida em outros planetas porque os nossos foguetes não conseguem entrar nos buracos negros. E aí, se você entrar nos buracos negros, se você entrar no buraco negro perto de Marte, tem a cidade da Etela. As festas. A Etela às vezes até faz umas festas nos planetas do Sistema Solar, mas tá sempre fugindo do robô da NASA. E a Cocô, ela mora no buraco negro perto de Júpiter. Mora numa casinha lá simples, onde ela tem o ateliê dela, que ela faz as roupas dos alienígenas. Ela é meio conceitual. Não é rica, mas ela, assim, ela costura direitinho, sabe? Cara, um dia algum animador precisa pegar tudo isso e fazer um filme com todos esses personagens. Eu quero muito um dia também fazer desenhos dos meus personagens, onde eu faço todas as vozes, sabe? Seria sensacional, sensacional. E é isso. Aí já aconteceu de vídeo da Cocô um dia perdeu o telefone dela. Foi isso? A Etela perdeu o telefone e aí ela ligou pra Cocô de um orelhão lá do planeta onde ela tava. E aí caiu na casa da Cici, que é uma velhinha que eu faço. E aí ela disse, Ai, Cici, eu sou uma alienígena. e a Cici achou que era mentira. A Cici falou, ai, só o que faltava agora. Ainda Desligou. Conversou, mas disse, Ai, que bobagem. que a Cici é bem calminha, mas pensou, só que falta alguém ligar. É um cross-mídia, né, entre os personagens. É, Eles vão às se vezes, encontrando, claro, sim. claro. E aí já aconteceu da Kate passar por uma tragédia e era a Etela, porque a Etela é artista plástica. E como não tem plantação nos outros planetas, ela vem pra Terra fazer desenhos nos milharais aqui. Tá explicado. E às vezes dá problema, é tudo a Etela que faz. Tá explicado. O que é Marvel perto de Jefferson? O que é Marvel, gente? Estão perdendo a gente. DC Comics. Me contrata, Marvas. Marvel. Fala Sistema Solar e como a... Sistema Solar, gente. Sistema Solar, Pausini. Sistema Solar a Pausini. Rapaziada, tchau, maravilhoso. Obrigado, Jeff, mais uma vez. Beijo, obrigado. Um beijo.